Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Há pouco, a Globo fez uma explanação aí sobre a crise na Casa da Moeda. Eu nem ia prosear hoje, porque eu estou bastante atarefado, mas não podia deixar passar isso aí. Então, aproveitando, já que a gente vai prosear, é meu dever conversar com a nação todos os dias, porque eu não sou presidente, eu não sou o astro, estrela de mídia, eu sou o peão do povo, assim instituído no dia 29 de dezembro de 2017. E desde esse dia é evidente que eu estou em ação. Mas às vezes é tanto o trabalho, os compromissos são tão vastos que eu não consigo dar conta do expediente. Então, esse país continental parece que seria melhor atendido com mais do que um peão na pista do poder. Por enquanto sou eu, então tem de ir levando assim. Mas já que vamos prosear, eu tenho de explicar aqui, muita gente está fofoqueando nas redes sociais aí sobre um episódio próprio do tipo de ação que eu estou conduzindo aí, do dia 3, próximo passado, em que o coronel Antônio Carlos Alves Correia se apresentou aqui para empreender a missão militar de fazer a prisão do Michel Miguel Elias Temer Lula, que está com o decreto de prisão já devidamente formalizado pelo Supremo Tribunal Federal e em poder da Polícia Federal há mais de 60 dias. E fazer a reintegração da instituição da Presidência da República à União. Isso aqui são tarefas da Polícia Federal, mas também deveria ser feita pelo Exército, porque o meliante está em curso também na Lei de Segurança Nacional e implica responsabilidade das Forças Armadas, concorrente com a competência da Polícia Federal. Porque o meliante é tanto um bandido comum, usurpando o cargo de presidente da República no esbulho da instituição, como também na mesma função, nos mesmos crimes que comete, ele também comete crime contra a segurança nacional, porque afronta o sistema constitucional do país. Então, coronel Antônio Alves Correia se apresentou para cumprir essa missão. E aí, ele mesmo fez o ato e encaminhando ao Supremo Tribunal Federal, eu o levei lá a pedido dele, ficou insistindo e tal. Aí eu o levei à presença da presidência do Supremo Tribunal Federal, onde ele foi recebido no gabinete da inteligência do Supremo e saiu com expediente devidamente recebido pelo Supremo Tribunal Federal, como a Constituição institui, e então liberado, porque se houvesse algum excesso constitucional, aí o Supremo não teria homologado o expediente.
Dito isso, por indicação, determinação dele, pedido dele, foi pedida a homologação dos comandos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Os 3 comandantes sacramentaram o ato, e aí ele passou a ser uma missão militar. Mas eu vi que o coronel não ia cumprir coisa nenhuma. Ele estava aqui, como depois ele esclareceu, que tinha sido contratado ou então designado por esse pessoal aí. Essa picaretagem toda que vive lidando com intervenção militar e intervenção disso, intervenção daquilo. São todos picaretas que já estão responsabilizados perante a Polícia Federal, porque eu não posso ter complacência com essa gente. Nós estamos aqui para fazer um expurgo da civilização brasileira. E essa bandidagem que assume o poder, que chega até o poder, eles ascendem essa picaretagem aí. Essa picaretagem é sempre que existiu no Brasil. Ou seja, é o resíduo, o instrumento que a nação produz no processo procriador. Aí eles vão ficando ao redor da sociedade, eles vão proliferando às margens da nação e ficam vivendo de enganação do povo. Tudo que acontece, eles transformam em novidade para explorar incautos. Na intervenção, quando nós começamos, é um processo que tem que ser absolutamente público, porque não é militar, então tivemos de fazer o procedimento tudo, informando o povo, e com a nação inteira participando conosco. E aí surgiu imediatamente a picaretagem. Surgiu o João Guerreiro, surgiu isso, surgiu aquilo, isso vai surgindo, foi surgindo, e veio ouvindo gente, e criando grupos, e criando isso, e criando aquilo. A gente foi tolerando tudo isso aí, e não interferia em nada no nosso trabalho, porque nós não temos grupo, nós não temos manifestantes, não temos nada disso. Nós seguimos um processo absolutamente constitucional, absolutamente institucional, que precisa ser tipificado por 3, aliás, por 4 requisitos, pressupostos e condições jurídicas: constitucionalidade, legitimidade, institucionalidade e necessidade. Essas são as bases que você precisa para a promoção da reação de cidadania do povo através da instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Para isso, precisa, então, que o povo tenha surgido da destruição do Estado democrático de direito. Quer dizer, o rompimento do Estado democrático de direito que ocorre no mandato patente do presidente da República, quando ele trai o mandato por banditismo ou por ideologismo. No caso, aconteceu pelas duas coisas. Aí emerge o povo em foro de soberania, ou seja, em poder constituinte que foi preservado no poder constitucional como equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. Então, o povo emergiu nessas condições e aí ele, nessas condições, estava aparelhado
da razão do Estado, da crise institucional do Estado, do assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, da falência do país e do caos social. Então, essas 5 situações tipificavam a reação de cidadania para a intervenção no processo histórico. A nossa Constituição veda revolução armada, veda golpe de Estado, veda deposições de governo. O povo está aparelhado única e exclusivamente com a instituição da intervenção constituinte no processo histórico. E aí, então, o coronel Antônio Carlos Alves Correia praticou crime de lesa pátria, de traição à pátria, não a mim e nem a qualquer outra pessoa. E ele praticou crime de traição à pátria, cujo enquadramento penal é em corte marcial e a pena é de fuzilamento. É o Código Penal Militar muito claro nesse sentido. Não tem pena alternativa para o traidor da pátria em missão militar. O coronel Alves estava numa missão militar pelas 3 armas, ou seja, pelas Forças Armadas, determinada pelos 3 comandantes, Marinha, Exército e Aeronáutica. E ao invés de ele cumprir a missão, ele entregou o expediente para o comandante da Guarda Presidencial. Quando o comandante da Guarda Presidencial viu que se tratava de uma missão militar, lavrou a ocorrência no livro próprio que eles têm para isso, remeteu o expediente imediatamente para o general Etchegói, e o general Etchegói, então, depois de fazer a apreciação devida, remeteu para o Ministério da Defesa, de onde ele segue para o comandante do Exército. E se fosse em clima de guerra, o Exército teria de instalar a corte marcial para julgar o coronel e aplicar-lhe a pena. Mas como não estamos em estado de guerra, como se conhece, porque a guerra que nós estamos vivendo no Brasil, ela é convulsional, é uma espécie de guerra não declarada, oculta, de banditismo. Então, isso aí vai ser processado pela justiça militar. Só que a pena tem de ser de fuzilamento, porque o Código Penal Militar não tem pena alternativa. A traição foi exposta, lavrada pela própria Guarda Presidencial, que é composta de militares do Exército, e os militares do Exército não podem, de maneira nenhuma, esconder uma traição. Isso aí, a traição, ela consta de convenção militar universal entre todas as Forças Armadas. Tudo dentro do militarismo se tolera, menos a traição. E, principalmente, a traição em missão militar de extrema importância para a segurança nacional e para a vida do país, como era esta do coronel Alves, de prisão do humilhante que está usurpando um cargo público da maior relevância no esbulho da instituição da Presidência da República.
A missão dele era essa, era prender o humilhante e reintegrar o Palácio do Planalto à União, para que o povo tivesse onde começar o expediente da presidência da República. Essa é a situação do Coronel Alves. Junto com ele, emergiu a cachorrada toda. Cachorrada e cabelada todas. Prostitutas, pederastas e vagabundos que compõem essa caterva que vivem com promoção de intervenção, e não sabem o que é. Não sabem definir o que é uma intervenção, tanto que não tem objeto nos movimentos deles. Porque é apenas para explorar os incautos. Pegar dinheiro de coitados aí, iludindo, e eles vivem bem. A gente já levantou aí, tem picareta desses que comprou carro novo, tem outros que comprou até casa, tem outros que montou rádios aí, e estão vivendo de aquela porcentagemzinha assim que diz que o YouTube dá pelos vídeos de acesso aí. Eu não sei porque não lido com isso, mas me conta. Então, essa é a situação dessa gente. É evidente que eu entreguei todos eles para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai levantar a vida de todos eles, porque o expurgo da civilização brasileira vai começar por essa gente. Vai começar nos meios de comunicação, nos meios de mídia, é aí que está localizada o terrorismo de frente. A organização terrorista do Brasil começa nos meios de comunicação, na educação, quer dizer, no ensino, e daí se alastra por essa população periférica, que desocupados, não tem o que fazer, vadios, aí eles ficam. As mulheres se prostituindo, a gente levantou tudo isso aí. Os acampamentos deles, então, rolava droga ali, tem os nomes das pessoas aí que faziam isso, distribuíam droga, lá era prostituição, era aquela coiseira toda. E aí saíam, naquela época ali, ainda a televisão cobria essas coisas, daí saía lá o levante do povo pela intervenção, coisa nenhuma, não tinha nada disso. É como eles fazem no carnaval, é como eles fazem no futebol, tudo a mesma coisa. Mas agora, então, eu não podia deixar passar a notícia da Globo sobre a Casa da Moeda. Eu nunca imaginei na minha vida, e olha que eu sou economista, engenheiro de finanças, imagine o tempo de escola que eu tive, a quantia de livros que eu li, e as pesquisas, o acompanhamento de informação sobre a vida econômica e financeira do mundo. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse ver uma notícia dessa, e olha que durou mais de 10 minutos a notícia. E a Casa da Moeda, aquela gráfica que imprime o dinheiro, que faz o dinheiro, está em crise aqui no Brasil. A Casa da Moeda vai falir, ou seja, já está falida. É incrível. Eu acredito que o Brasil não tem mais nenhum tipo de espetáculo macabro para oferecer ao mundo. Ofereceu tudo. Esse aí é inédito. Pode procurar na história da humanidade inteira, da vida civilizada, não vão encontrar outro. Ocorreu aqui no Brasil. Só aqui estão ocorrendo essas coisas. A gráfica que faz o dinheiro está falida. E sabe qual é a razão da falência? Porque em 2008, diz a notícia, o Lula determinou uma previsão de fabricação de dinheiro por 10 anos.
até 2018 agora. E aí a Casa da Moeda comprou papel, comprou tinta, comprou folha de aço inoxidável, que faz ali a moeda metálica, a moeda de metal, e, de repente, o Banco Central suspendeu o encomenda. Imagine, veja só, aqui no Brasil, ao invés de haver emissões monetárias, porque o Banco Central tem reservas em dólar, no tempo que o real era lastrado no dólar, e depois disso, tem de ter reservas cambiais do mesmo jeito, gerado pelo balanço de pagamentos, que se chama ativos líquidos. Então, o governo emite o dinheiro que os ativos líquidos no Banco Central possibilitam emitir. Isso quer dizer, os ativos líquidos do Banco Central são o valor de lastro do real. Isto é, você tem R$1.000 no bolso e você quer converter aquilo para levar para casa a riqueza que está lastreando aquele R$1.000, você comparece no Banco Central e o Banco Central, então, é obrigado a ter aquela riqueza para converter a tua moeda nela, porque você quer levar aquilo para casa. Isso aí é o que rege o sistema financeiro internacional no mundo inteiro. O padrão monetário. Como nós não temos esse lastro metálico, o Banco Central acumula reservas, que são os ativos líquidos. Então, no fundo, são reais frios, é o real frio, porque chega no Banco Central para fazer a conversão da riqueza para levar para casa, o Banco Central não tem essa riqueza. Ele vai abrir um crédito em qualquer lugar que você queira, no valor da conversão, ou seja, do lastro de conversão dos R$1.000. Essa fraude começou depois da Segunda Guerra Mundial. Até ali, $1 equivalia a uma onça ouro. Aí, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tiveram de sustentar toda a despesa dos aliados no combate ao nazismo, e aí estourou o lastro ouro do dólar. Mas eles não falaram isso para o mundo. E aí, então, De Gaulle queria, porque as moedas europeias, com exceção da libra esterlina, nenhuma das outras tinha lastro de conversão próprio. Todas elas eram baseadas no dólar americano, como era também o nosso cruzeiro. Aí, De Gaulle ajuntou 55 bilhões de dólares e pediu a conversão, levar o ouro que garantia aqueles 55 bilhões de reserva em dólar. Aí os Estados Unidos não tinham. Daí a França questionou, interpelou o Conselho de Segurança da ONU e tal, FMI, e aí os americanos simplesmente disseram que eles não tinham só as 2 bombas que tinham destruído Nagasaki e Hiroshima, eles tinham mais. E que isso garantia a continuação do dólar como moeda de fixação do câmbio internacional. E aí eles fizeram o seguinte, convocaram
a famosa Convenção de Waterloo. O mundo não ficou sabendo nada disso, mas dizem eles que fizeram a convocação através da ONU, nos jornais deles lá. E aí fizeram uma reunião só dos Estados Unidos da América. E nessa reunião, então, os Estados Unidos da América mudaram o sistema de lastro do dólar. Continuou o dólar sendo o lastro de conversão do sistema financeiro internacional, mas não mais em ouro, e sim no montante das ações dos 5 bancos emissores. O Tesouro dos Estados Unidos deixou de imprimir o dólar e passou, então, essa impressão a 5 bancos. O Chase, Manhattan, Citi e os mais 3. Então, aí acontecia o seguinte. Você, aqui no Brasil, daí, quando houve o Plano Real, aí a Lei 9.000 e pouco lá, lastrou o real no dólar americano. Então, você pegava R$1.000 e queria converter aquilo na riqueza de lastro, chegava no Banco Central, o Banco Central convertia aquilo em dólar, e daí você ia para os Estados Unidos com os seus dólares. Chegava lá em Washington, o presidente dos Estados Unidos simplesmente acatava o pedido, tudo, só que ele dizia para você, o Tesouro Americano não emite o dólar. Você tem de ver aqui nas suas notas quais são os bancos emissores, porque nas notas de dólar está ali o nome do banco que emite ele. Aí você tem de ir nesse banco lá que o banco vai fazer a conversão. Não é mais em ouro. A conversão é em ações, ele vai te dar as ações lá correspondente ao valor que você tem aí. Daí você chegava, vamos dizer assim, que fosse no Citi. Aí a diretoria do Citi pegava, não tem dúvida nenhuma. Só que nós não sabemos qual é o acionista, ou quantos dos acionistas é que vão ter de cobrir o teu dólar, requisitar o teu dólar. Então, você tem de pedir a liquidação do Citi. Na liquidação do Citi, então, daí vai ser pago teu dólar. Mas você não vai receber riqueza de lá, porque você vai receber ações. Essas ações serão garantidas pela economia americana. Aí virava o estelionato. Sabe? Diante disso, daí, quando o Fernando Henrique Cardoso, eu não sei se foi por mágoa, porque eu queria que o real fosse lastreado, naquela época já, em ouro. Mas tinha ouro para isso. Ou então, que pelo menos o Fernando Henrique Cardoso fizesse a proposta perante o Fundo Monetário Internacional, do lastro ouro, mas ele não fez. E venceu a ideia do real dólar. Então, aí, o que eu fiz? Começou o aperto dos devedores para banco. Agricultores, já com as suas propriedades indo à execução, empresários, já em vias de falência, com as suas dívidas nos bancos. Aí eu entrei, então, baseado na conferência de Waterloo, eu entrei na justiça com pedido às ações declaratória de inexistência de dívida. Como me chamam de louco agora na intervenção, porque ninguém conhecia nada, aqui no Brasil nós temos a mania de os analfabetos chamarem os intelectuais, os docentes, os cientistas de malucos. Porque aqui tem que imperar o analfabetismo, a burrice, a ignorância, a alienação. E aí, é claro, chamaram como advogado doido aí. E, de fato,
eu passei por vários juízes, isso era na Justiça Federal, os juízes indeferindo os petitórios. De repente me apareceu aí um devedor do Paraná, uma dívida de 35 milhões de reais no Banco do Brasil. E aí o foro para o juizamento da ação era de Maringá. E lá estava o doutor Milton Luiz Pereira, um dos maiores magistrados que eu tive a honra e o prazer de conhecer. Não porque ele concordou comigo, mas porque realmente era professor na Universidade Federal do Paraná e um dos grandes professores. Fez concurso para juiz da Justiça Federal e foi classificado em primeiro lugar. E assumiu daí a magistratura daquela comarca. E foi lá, então, que eu recebi o primeiro despacho. Doutor Milton, acatando o pedido. E aí foi aquela loucura, como? O sujeito deve 35 milhões no banco, ali os papéis, tudo. Aí vem o sujeito aqui e diz que o homem não deve absolutamente nada. E aí a justiça acata. E foi aquele Deus nos acuda que eu passei para todos os advogados, que meus conhecidos, e eles começaram a fazer aquelas ações. E a justiça começou a acatar. E aí eu me empolguei e eu queria que os advogados do Brasil inteiro fizessem aquilo, porque era um absurdo as pessoas, principalmente os agricultores, os pecuaristas, deverem para banco que não tinham moeda para tirar a dívida. Era o que nós chamamos de moeda escritural, ou seja, números de contabilidade bancária. E aí, um dia conversei na Globo, quanto eles me cobrariam para fazer um anúncio na Rede Globo. Aí o corretor lá me disse que o horário para aquele assunto deveria ser o Fantástico. E 30 minutos no Fantástico custava 520 mil reais. Aí, num dia lá, eu escrevi um livro. Sistema Financeiro ou Marginalidade Estatal? Banqueiros ou bandidos? E fui na gráfica editora do Grande Oriente, que, por sinal, era a loja que eu frequentava, e aí eles me cobraram só o papel, porque o assunto interessava para a nação. Aí me cobraram lá 2 mil reais por 1000 livros. Fizeram bem bonitinho o livro. E aqueles 1000 livros, daí, eu distribuí. E aí caiu aqueles livros nas entidades empresariais e tal, e daí todo mundo queria. Eu passei os direitos autorais e todo mundo começou a imprimir o livro, daí distribuir. E aquilo ali resultou no quê? Fernando Henrique Cardoso teve de fazer o PROER para acudir o real. Senão tinha arrebentado o real naquela ocasião. Aí, em conversa com o pessoal do governo aí, daí dizia, mas por que você podia ter feito só o caso das ações aí? Por que citar o Tratado de Waterloo? Porque daí os Estados Unidos vieram para cima, pelas vias deles aí, de diplomacia, vieram para cima do Fernando Henrique Cardoso, que do Brasil e tal, ameaçando. Mas eu não podia provar que não havia dívida se não começasse pela Conferência de Waterloo, que era a fonte de conversão do real. Se o real não tinha laço de conversão, não existia real. Era uma fraude, era um estelionato.
estelionato estatal, como eu dizia. Mas o Fernando Henrique Cardoso aí criou o Proer e salvou o real. Aí veio o Lula. O real já tinha equilibrado a economia. A partir de 2003, a economia brasileira começou a produzir resultados. Porque o Fernando Henrique Cardoso é um comunista. Nessa parte aí, eu o detesto, mas como professor, eu tenho grande respeito por ele. É um grande docente e ele mostrou isso no governo. Então, no segundo mandato dele, aí, ele se assessorou, não de políticos, mas de profissionais, de técnicos, Pedro Malan, Pércio Aridas, enfim, todo mundo conhece. Não eram políticos, não eram alienados profissionais, grandes profissionais, quase todos eles servindo fora do Brasil. Então, Lula colheu os resultados dessa equipe. É tanto que ele dizia: eu nasci com sorte, porque a economia do Brasil está produzindo como nunca produziu, e o mundo está economicamente equilibrado. E eu estou usufruindo disso. Eu tenho os vídeos dos discursos arrogantes dele, das bravatas dele nesse sentido. Mas aí veio a quebra do dólar. E aí, na quebra do dólar, então, o Lula, eu acredito que foi aí que começou mesmo a deslanchar a corrupção. Porque aí ele fez um acerto com as montadoras de veículo para ele estimulasse o consumo, as montadoras pagavam comissão para ele. E foi o que ele fez. Mas, antes disso, a equipe dele, extraordinários picaretas, estelionatários, como é esse Meirelles, então, era o triunvirato do estelionato financeiro. Henrique Meirelles, Paulo Bernardo e Manteiga. O que eles fizeram? Criaram o socialismo monetarista de Estado sem economia. Uma genialidade brasileira também. Até hoje, encanta a cátedra de Ciências Econômicas e Engenharia Financeira no mundo inteiro. É citado isso aí. Foi criado aqui no Brasil. E o mais genial é que funcionou. Como é que era? O monetarista o socialismo monetarista de Estado sem economia. Era feito por falcatruas contábeis, estelionato estatístico, renúncias fiscais, estelionato de preços públicos, estelionato de consumo, renegociação da dívida pública registrada como crédito e registros de exportações frias, quando o saldo positivo no balanço de pagamentos não atingia o valor que eles precisavam para as emissões de real frio. Então, eles arrumavam com os empresários do grupo notas frias de exportações e contabilizavam isso. E aí dava um milagre.
do balanço de pagamento do Brasil ser sempre superavitário. Eles sempre tinham reservas cambiais. E aí, de acordo com as reservas cambiais, eles emitiam o real. Era frio. Mas com o real frio, eles faziam o lastro metálico em contas correntes. Quer dizer, é esse lastro metálico em contas correntes que faz a roda do consumo, produção girar através do multiplicador bancário. O multiplicador bancário é feito da seguinte forma. Você chega lá no banco, deposita R$1.000 na tua conta, o banco tira R$800, deixa 200 na tua conta e empresta aqueles R$800. Daquele empréstimo de R$800, ele deixa R$200 na conta daquele correntista e empresta R$600. Daí ele tira R$200 dos 600, empresta R$400. Aí ele tira R$200 dos R$400 e empresta R$200. Você viu como ele multiplicou R$1.000. Essa multiplicação não é dinheiro. Por isso se chama moeda escritural ou bancária. É números daí que o banco gira e nesses números, então, ele faz o crédito. Em R$1.000, ele fez R$2.800. R$1.800 não existe. Então, não existe economia de R$1.800. Mas ele faz girar o consumo. Aí gira a roda do consumo e produção. Nisto, ele colocava o emprego no consumo fiado e a arrecadação na produção dependente das emissões frias de governo. Este era o monetarismo de Estado sem economia. Aí isso aí passava pela economia, fazia esse giro e era escantado no Tesouro Nacional como tributos e todos os derivados da moeda. Mas isso tem de fechar no sistema financeiro internacional. E ali vinha, então, o crescimento da dívida pública. Aí cresceu de 486 bilhões, que era em 2003, no final do governo do Lula, já estava em 3 trilhões e meio. Hoje calcula-se que esteja entre 7 trilhões e 9 trilhões, porque eles não dão mais estatística. A economia do Brasil está cega, é tanto que acabou o Brasil como campo econômico no cenário internacional, porque ninguém sabe se aqui tem economia ou se não tem mais, ninguém aplica nada aqui dentro. As últimas aplicações externas que estão aqui já saíram. Mês passado saiu 12 bilhões de dólares aqui da economia. Parece que não tem mais nada agora. Porque ninguém sabe. Você monta um negócio aqui, você não sabe se você está ganhando, está perdendo, não existe controle econômico, não existe estatística. Você não sabe se você está na moeda metálica, se você está na moeda escritural. Aqui já não existe mais moeda metálica. Mas aí, eu tive de denunciar isso, fui eu que denunciei, em 2014, finalzinho de 2014, eu denunciei isso nas agências reguladoras de crédito, porque a gente tinha sido informado, fontes fidedignas, de que ia haver uma intervenção do mundo no Brasil, ou seja, um bloqueio econômico contra o Brasil. E isso aí seria o nosso fim. Então, para evitar isso, eu denunciei a falcatrua nas agências reguladoras. E aí foi que estourou a falência do Brasil. Já estava falido. Era um sistema falido, não tinha economia.
Mas daí veio à tona. Fui eu que fiz isso. E aí eles seguraram um pouco. E o Temer agora não tinha como sair. Ele vem hoje a Globo informando que começaram a fazer de novo a mesma coisa. E quebrou a causa da moeda. Então, exatamente em 2008 foi que começou a derrocada do socialismo monetarista de Estado sem economia, com a queda do dólar americano. E aí havia uma previsão de emissão de dinheiro aqui no Brasil. Então, vocês veem o que é essa bandidagem que está no poder. O dinheiro aqui não tinha origem contábil. O buraco que a gente imagina que seja de 7 trilhões ou 9 trilhões de reais, talvez nem tenha mais como ser contabilizado. Eu já vou determinar imediatamente levantamento pelos serviços de inteligência internacional sobre o assunto. É a primeira vez no mundo que a Casa da Moeda quebra. Porque ela não emitia dinheiro. Ela imprimia dinheiro. É uma diferença monstruosa. A emissão tem de ter ou origem nos ativos líquidos, e isso aí tem de ser representado por reservas no Banco Central, ou então por valor metálico de conversão. Mas do jeito que a Globo informou hoje, o Banco Central fez uma encomenda de 10 anos para a Casa da Moeda emitir real frio. Para fazer com o real frio o lastro metálico em contas correntes e manter a roda do consumo e produção girando. Isso aí quer dizer, a dívida pública do Brasil está absolutamente sem contabilização. E isso tem por consequência um bloqueio econômico do Brasil. Eu acredito que agora não interessa mais ao mundo fazer isso, porque não tem o que bloquear. O Brasil está reduzido a menos de 1/3 do tamanho econômico dele em 2003. Então, o mundo está esperando agora pela nossa proposta da apresentação do real ouro no sistema financeiro internacional, fazendo o lastro de conversão para recuperarmos a globalização de mercados. É o Brasil que vai liderar isso. E o mundo está esperando por isso. Está ao meu encargo de realizar. A proposta é minha. Fui eu que, durante 13 anos, eu levei para organizar o sistema, de forma que ele pudesse ser apresentado ao Fundo Monetário Internacional e a todos os foros econômicos e financeiros do mundo. Esse programa está comigo e assim que eu estiver com o expediente ordinário da minha investidura organizado, imediatamente o Brasil vai conhecer o real ouro de lastro de conversão do sistema financeiro internacional. Vai substituir o antigo dólar ouro. Isto porque nós temos ouro que dá para chapear o planeta.
Nós temos 243 trilhões de dólares em patrimônio ainda para ser empreendido. Então, eu estou absolutamente tranquilo na recuperação econômica e financeira quase que imediata do Brasil. Eu não preciso de Meirelles, eu não preciso de economistas, de gênios, de nada. Eu só preciso de equipes dentro dessas áreas para executarem as minhas determinações. Porque quem conhece do assunto sou eu. Eu sou o chefe de Estado, o magistrado supremo da nação, na qualidade de peão do povo brasileiro. E como peão do povo brasileiro, eu tenho de corresponder à sua confiança, porque eu não suportaria ser demitido por incompetência. E o povo pode fazer isso. Eu não sou mandatário do povo. Eu sou o próprio povo brasileiro no poder. Eu sou constituinte e não mandatário. E constituinte é o povo. Então, a minha situação é bem diferente da bandidagem que está aí no poder. E eu tenho quase que certeza absoluta, porque dizem os técnicos, os cientistas que nos acompanham em assessoria, eu não posso recuperar o país em tempo menos de 5 anos. Então, até 2023, eu serei o peão do país. E tenho certeza que em 2023, a nação brasileira já terá aprendido o suficiente sobre a lei do custo-benefício, sobre o que é ter prazer em viver, sobre o que é dignidade humana, sobre o que é ser um ser humano, sobre o que é ter raciocínio próprio, ser doutor, sem precisar até de escolarização, porque o ensino do Brasil vai se resumir ou iniciar nas 3 leis fundamentais que foram dadas por Deus. E eu acredito piamente que foram dados por Deus, porque até hoje a inteligência humana não conseguiu superá-las. A primeira, com o suor do rosto terás o pão. A segunda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a terceira, sejas cultivador da terra. Isto aqui, o conhecimento para o exercício dessas 3 leis, independe de grau escolar. O pai pode ensinar os filhos podem ensinar os netos e assim por diante, como era na antiguidade. Mas nada impede que também tenhamos os doutores feitos nas escolas dentro destas 3 leis, regido pelas leis que estão gravadas na árvore cromossomática da espécie humana. Hombridade, honradez e caráter. Sem essas 3 coisas, o diplomado na escola é aquilo que Jesus Cristo identificou: sepulcro caiado, brilhando, lustro pedagógico por fora, mas sem raciocínio próprio.
e, por isso, podre por dentro. É o que nós temos hoje no poder, é o que nós temos hoje no corpo docente do Brasil, com algumas exceções nas universidades, de grandes docentes que ainda restam, e que, por isso, estão fora dos corpos docentes, lecionando nas universidades lá fora. E nós vamos trazê-los de volta para o Brasil. Este é o Brasil que este vosso povo, durante os 5 anos que vou servi-los, com vocês, nós vamos alicerçar para a mega potência do mundo que nós somos, dependendo apenas de nós acreditarmos que somos. Mas não como Henrique Meirelles doutrinou esses dias, temos só 2 opções, pessimismo ou otimismo. Agora imagina ele, com otimismo, ele faliu o país. Imagina se ele tivesse sido pessimista. Então, não é assim. Nós vamos alicerçar os nossos doutorados nessas bases que eu anunciei. E eu tenho certeza que estou absolutamente certo, porque podem estrebuchar o acervo de conhecimento armazenado pela humanidade e a gente vai chegar sempre a esse final. A nossa cultura, a nossa essência, o nosso desenvolvimento desemboca nisso. Nessas 3 leis de Deus, e nessas 3 leis fundamentais da nossa árvore cromossomática, ou seja, do nosso DNA. Desculpem pelo alongamento da prosa, mas são assuntos complexos, e como a gente não fala cada passo, daí acontece de me alongar. Muito obrigado, Deus vos abençoe e vos guarde.